vou colocar o link de chamada, tá? Um momentinho. E... Só criar rapidinho aqui, que eu me esqueci, o link para a chamada. Então, hoje a gente vai ver aqui a questão do sistema preventivo por extintores, o equacionamento, né, que a gente já viu na semana passada a questão dos tipos de extintores, a manutenção também, né. Hoje vai ser o equacionamento, também vamos falar de rota de fuga e o sistema de alarme. Tá? Deixa só eu gerar aqui o nosso formulário de frequência. O formulário do Google. Síncrona. Hoje é dia 19. 19/11/2020. E... Ok, já consegui gerar aqui. Agora vai. Pronto, então tá aqui no chat o link de frequência, tá? Então, deixa eu mostrar a minha câmera. Também apresentar aqui o primeiro slide, vai ser sobre os extintores. Janela. Equacionamento de extintores. Estão vendo aí minha tela? Deixa só eu... Estamos. Um jeito aqui para melhorar aqui, para eu conseguir ver ela e também ver vocês. Vamos lá. Aí, estão vendo a minha tela aí? Ficou bem enquadrada? Sim. Tá vendo? Então, retorno aí, está conseguindo ver o slide aí? Equacionamento de SPE. Bora, gente, alguém fala no chat ali, está vendo? Está. Aí, muito bem. Gente, ó, então, olha só, o que que determina quantos extintores de incêndio eu preciso num prédio, né? Primeiro, a questão de quanto de fogo eu tenho para apagar, tá? Então, isso a gente define de acordo com a carga incêndio, né, a quantidade de materiais. Antigamente, a gente calculava isso numa planilha. Deixa eu permitir aqui a entrada. A gente jogava isso numa planilha lá, tempo lá do professor Kleber Medeiros lá, tempo que o Mar Morto ainda estava doente, né, muito tempo atrás, tempo das guerras clônicas e tal. O que que se fazia? Tentava se quantificar quanto que tem de madeira, quanto que tem de plástico, quanto que tem de papel, e aí se fazia uma contabilidade, né? Com o tempo, foi se determinando normas e já se sabe quanto que tem disso, por exemplo, num prédio residencial, num prédio comercial, num depósito, numa indústria, um hospital. Então, se sabe quanto que tem de material combustível por metro quadrado. E é isso que a gente chama de carga incêndio. Mas para facilitar a nossa vida, não vou dizer assim, tem 10 quilos de papel, 5 quilos de plástico, 20 quilos de madeira. Não é assim, a gente converte tudo em megajoule, e aí se tem megajoule por metro quadrado. Seria uma unidade de energia mesmo, né? Antigamente a gente usava a caloria também, quilocalorias por metro quadrado, e o sistema internacional é o joule, né? A gente fala joule, mas o joule é a unidade de energia por metro quadrado. Então, copiamos isso da norma da NFPA, e a ABNT adota isso, esse critério aí por tipo de instalação, né? Isso é importante. Agora, e é com isso que eu vou definir o risco da minha instalação. Então, em função de quantos megajoule por metro quadrado eu tenho, vai ser risco leve, médio ou elevado. Isso era outro drama também, não faz muito tempo não, uns 15 anos atrás,
a gente tinha aqui numa tabela que só tinha lá no IRB, no Instituto de Resseguros do Brasil, uma tabela para definir o que era risco médio, risco máximo, risco elevado, risco mínimo, né? Pequeno, médio e grande aí. Agora não, tem na IT, na instrução técnica, que na verdade é um entendimento sobre a ABNT. Né? Deixa eu permitir aqui mais uma pessoa que está querendo entrar. Então, lembrando que as ITs são instruções técnicas, aí, elas são uma descritiva da norma da ABNT. Tá? Então, o projetista ele vai usar a norma da ABNT. A IT é para o analista do Corpo de Bombeiros. O bombeiro que é designado lá para analisar projetos, ele vai seguir a IT. Na IT tem desenhos, tem várias explicativas sobre a norma, que é basicamente um descritivo dessas normas da ABNT que a gente vai estar aí usando, né? Projeto, tá? Então, vamos ver aqui esse equacionamento de extintores. Então, a gente vai lá na IT01, que é a classificação das edificações, para saber qual é a minha edificação. A minha edificação é residencial, a minha edificação é uma escola, mas é uma escola profissionalizante, com laboratórios, como é a nossa, né? É uma escola para educação especial, para pessoas que têm problemas de aprendizagem. Então, você vai lá ver o que é a sua edificação. E aí, a gente consegue, com essa classificação da edificação, achar a carga incêndio da minha edificação. Tá? Que está lá na IT14. Então, eu sei o que é, por exemplo, ali é um serviço de hospedagem, né? Minha empresa é um hotel. Então, é um B1, eu tenho 500 por metro quadrado. Aí, volto na IT01 e, opa, peraí, a minha empresa aqui é médio, é risco médio, né? E essa classificação de leve, médio ou elevado vai me servir para equacionar todos os meus sistemas preventivos, tá? Então, o que eu preciso? Eu tenho um tempo para chegar no extintor, porque os primeiros 5 minutos ali são cruciais para eu conseguir apagar o fogo. Incêndio é igual a estagiário, se você deixar crescer, já começa a mandar em você, né? Então, a gente respeita o estagiário, gosta dele, mas o fogo a gente mata pequeno, né? Não deixa se criar, não. Tá? Então, eu preciso de 5 a 6 minutos para poder o extintor funcionar. E esse é o tempo, né, e também em função da quantidade de combustível que eu tenho, esse é o tempo que eu tenho que ver sair da onde eu estiver e chegar no extintor e conseguir me conduzir até onde o fogo está. Tá? Então, essa densidade de extintores, quantos extintores vai ter no meu prédio, a distância que eles ficam um do outro, depende dessa classificação do risco. Né? Tá? Então, na IT que trata do equacionamento de extintores é a 21. Então, agora que eu sei que o risco é médio, ou que o meu risco é elevado, ou que o meu risco é leve, vou lá na IT 21, que na verdade é a descrição dessa ABNT aqui, a 12693. Lembra que a gente já estudou a 12692, né, que era a manutenção de extintores. Essa daqui, 12693, é o equacionamento. E se vai para as capacidades extintoras, né? Quanto cada tipo de extintor consegue apagar. Então, aquele código ali, 5BC, 10BC, né? É para fogo classe B e C. Então, ali o CO2 serve para a classe B, líquidos inflamáveis, e serve também para a classe C. A gente sabe que ele é mais eficaz para a eletricidade, para a classe C, né? E, então, se mede aí pela capacidade extintora. Os menores extintores que a gente pode usar para edificações é o CO2 4 quilos, o pó químico 4 quilos e a água de 10 litros. E comumente a gente chama esses de portáteis, né? Comumente são esses que a gente tem. Em função da carga incêndio, se eu tenho muito material, combustível mesmo, eu posso exigir, por exemplo, que eu não use um pó químico de 4 quilos, mas um pó químico de 8. Por exemplo, lá num posto de combustíveis, eu vou usar o pó químico de 8 quilos. Vou poder usar o de 4 quilos, porque lá eu tenho uma quantidade maior de combustível, né? E para residências, o prédio onde vocês moram aí, prédio de apartamentos, normalmente é 4 quilinhos, né? Assim, um de água e um de pó de 4 quilos. Onde eu vou colocar o extintor de incêndio? Sempre eu tenho que ter pelo menos um próximo da entrada principal, tá? Não mais do que 5 metros da entrada principal.
Vou usar ele internamente, dentro das salas, tal, somente se tiver um risco, vamos dizer assim, maior, se tiver alguém lá dentro, tá? Se a presença humana aumenta o risco de incêndio, aí eu tenho que ter um extintor dentro da sala. Se não, vou sempre preferir os corredores. Nunca vou botar em escada, para não estar bloqueando, né, a rota de fuga e também o próprio extintor. Tem que estar protegido de intempéries, tem que ter um local de fácil acesso, essa é a regra geral, né? Local de fácil acesso e visibilidade, onde a probabilidade de bloqueio pelas chamas seja reduzida, né? Tá? Então, evitar isso, botar atrás de porta não é uma boa, botar em patamar de escada não é uma boa, botar embaixo de mesa não é uma boa. A instalação dele, sempre a gente vai estar usando eles aos pares, tá? A gente tem que ter pelo menos 2 extintores por pavimento, então a gente prefere usar eles em pares. Quando a área é menor do que 50 metros quadrados, tipo um mezanino, uma pequena região ali, aí eu posso usar um extintor só, tá? Mas normalmente a gente usa os dois, porque dificilmente eu vou ter uma carga de incêndio única ali, né? Uma classe de fogo só. Tá? Então, normalmente a gente usa um de água e um de pó, ou um de água e um de CO2. A altura máxima 1,60 m, essa é a altura da válvula, tá? A altura do suporte, a altura que eu vou instalar o suporte na parede. Pode ser mais baixo do que 1,60 m? Pode ser mais baixo. Pode ser no chão? Não, tem que ser no mínimo 10 centímetros do piso, para garantir a proteção contra a corrosão do extintor. Então, se eu quiser colocar ele no piso, posso usar um suporte de piso, ou posso fixar ele na parede com suporte de parede a 10 centímetros do chão. Visualizar o extintor. Ah, então, se ele ficar num escritório, por exemplo, posso botar no chão, mas as pessoas têm que conseguir ver esse extintor, para ele não ficar bloqueado por uma mesa, né? Eu posso usar extintores sobre rodas, e aí eu posso acrescer 50% o caminhamento. Né? Mas lembrar que eu não posso ter degraus aqui, porque esses extintores são muito pesados, eu não consigo deslocar eles em desníveis. Aqui tem esse velho dilema aqui do quadrado vermelho com borda amarela ou quadrado amarelo com borda branca, que é a mesma coisa. E a gente tem que botar isso em todo extintor de incêndio? Não, tá? Eu vi uma vez um cara me explicar que isso aí é porque é o seguinte, isso aqui é o seguinte, se pegar fogo, tiver muita fumaça, a pessoa vem rastejando, quando ela vê esse quadrado, ela sabe que ali em cima já tem um extintor. Não é para isso, né? Quando você está dominado pela fumaça, o que você vai procurar é a saída, não é o extintor de incêndio. Tá? Esse quadrado é para a gente evitar a obstrução do extintor. Então, ele é usado em galpões e garagens, em pátios de armazenamento. Tá? Não precisa em prédio de escritório, locais, está pintando esse quadrado vermelho aí. Lá em Santa Catarina, ó, se usa essa sinalização aqui, ó, seta e círculo. Tá? Porque o código de bombeiro lá pedia antigamente, né? Hoje em dia a gente já está usando o padrão mesmo do bombeiro de São Paulo, que antigamente também era uma seta. Então, todos esses aqui, ó, são sistemas antigos, alguns que se inventam aí, ó. Esse aqui é do Natal Shop, bem artístico. Esse aqui é da escola de enfermagem, lá, escola de saúde aqui da Universidade Federal. Esse aqui no estacionamento. Antigamente se usava também essa letra E aí no pilar, quando era instalado em garagens. Esse aqui é no campo de Mossoró, lá no laboratório de soldagem, também já foi norma esse círculo aí com a letra cor de bombejo, né? Esse aqui é numa queijeira, no caminho de volta de Mossoró. Veja que aqui o amigo pegou ali o rótulo do extintor e botou na placa. Pronto, tudo isso ali é passado. Vocês vão encontrar ainda, tá? Porque os prédios são mais antigos do que a norma. Mas de hoje em diante, se você for projetar um sistema, se você for comprar uma placa nova, compre essa daqui. Tá? Pictograma branco, fosforescente, tá? E sobre um quadrado vermelho. Qual é o tamanho dessa placa? Depende da distância que eu estou enxergando ela, tá? Então, se eu estou até 10 metros, vai ser aqui 22 centímetros de largura, tá? Se eu estiver mais longe, tem que ser uma placa maior. Normalmente a gente usa entre 22 e 25 centímetros, porque o caminhamento do extintor é próximo disso, 10, 15, 20 metros, né?
Só isso, não precisa escrever extintor, não precisa botar seta, não precisa botar nada, é só esse pictograma aqui. Aliás, isso não é invenção brasileira, tá? Isso é um padrão internacional. Alguns locais de risco especial vão pedir um extintor maior, de 8, 12 quilos. Né? Eu falei posto de combustível ainda há pouco, 8 quilos, me enganei, tá? É 12 quilos. É do tamanho do extintor de água, 10 litros. Extintor de pó químico, 12 quilos. Tá? Então, existem alguns sobre rodas também. Nos postos de combustível tem que ter um de sobre rodas ali, para 60 metros cúbicos de combustível, tem que ter um pó químico de 20 quilos. Normalmente, os postos têm mais de 60 metros cúbicos, tá? Eles usam essa carreta de 50 quilos. Tá? Então, tanques isolados de inflamáveis também pede extintores maiores. Aqui tem alguns tipos de extintores, isso aqui foi na feira lá, na FISP, todo ano par, né? A gente tem a Feira Internacional de Segurança e Proteção, lá em São Paulo, e aqui era o stand da Buca Spiros, é um dos maiores fabricantes aqui, mais respeitados também aqui do Brasil, tá? Buca. Professor, Oi, pode falar. essa placa nova, que é o modelo que você mostrou, ela não especifica qual o tipo de extintor? Não diz o tipo. Pronto, o Corpo de Bombeiros, antes, ele pedia que na placa tivesse o tipo e também o telefone do Corpo de Bombeiros, mas essa nova orientação agora não pede isso, tá? É essa plaquinha aqui somente. O tipo do extintor está no rótulo. Agora, eu gosto de colocar, sabe, uma etiquetinha no suporte, para quando a gente manda esse extintor para manutenção, eu saber que ali era um de água 10 litros, sabe? Então, eu posso botar uma plaquinha no suporte, ali na parede, mas não como parte da sinalização dele, não. Mas como uma orientação. Esse extintor aqui ainda existe também, isso é da biblioteca lá da Universidade Federal, ó, é um extintor a pressurizar. Ele tem a ampola pelo lado de fora, a gente abre a ampola, é uma ampola de CO2, ela vai pressurizar o extintor, e aí eu aciono o gatilho, né? Mas não recomendo que vocês usem esse aqui, não. É sempre melhor um extintor mais simples, que já esteja pressurizado, porque é mais fácil você treinar as pessoas para estar usando. Tá? Então, aqui também, esse aqui na escola de enfermagem também, ó, dois extintores. Ó, aqui o casalzinho, né, parecem iguais, mas isso aí é um pó químico de 12 quilos e um de água de 10 litros. Já poderiam ter melhorado esse rótulo do extintor também para identificar ele melhor, né? Mas parece uma bula de remédio esse rótulo, né? Poderia ser mais clara essa identificação do extintor. Então vamos lá para o equacionamento. Ó. O primeiro tiro, tá? A gente dá pela área. Tá? Tipo tiro de morteiro. Você acertou o primeiro tiro, agora você vai mandando bala, né? Enquanto não acertou o primeiro tiro, você calibra o ângulo do morteiro, né? Então aqui a gente sempre vai pela área, tá? Para risco leve, a gente vai dividir, vai ser um extintor para cada 500 metros quadrados. Para risco médio, um extintor para cada 250 metros quadrados. Para risco elevado, um extintor para cada 150 metros quadrados. Claro que aí a quantidade de extintores vai aumentando com o risco, né? Então, o que eu faço? Pô, o meu prédio é um risco médio e tem 2.500 metros quadrados. Pô, vou dividir 2.500 por 250, vai dar lá 10 extintores. E agora eu vou distribuir esses 10, eu digo que é o primeiro tiro, porque agora nem sempre essa área de 2.500, 5.000, 9.000, 10.000 metros quadrados, ela é uma área aberta. Normalmente tem paredes, tem corredores. E então eu vou ter problema de chegar no extintor, né? Então talvez eu tenha que ter mais extintores, né? Então a gente faz o primeiro tiro aqui pela área, e depois a gente ajusta pelo caminhamento, distribui os extintores, e aí eu vou ver se alguém, por exemplo, se for risco médio, se alguém está andando mais de 20 metros. Lembre que esse caminhamento não é a distância de um extintor até o outro, tá? É a distância que eu vou andar até chegar no extintor. A maior distância, tá? Então não é a distância da porta da sala até o extintor, não. É a distância do canto mais longínquo da sala até a porta, e depois da porta até o extintor, se estiver no corredor. Tá? Então, sempre, no caso do risco médio, sempre vai ter que ser menor aí do que 20 metros, tá? Então, a primeira
a aproximação é pela área, uma estimativa, eu vou dispor os extintores na planta, né, e vou talvez colocar mais extintores, porque ninguém vai poder andar mais do que aquele caminhamento. Tá? Como é que eu uso, que símbolos eu uso para desenhar ele numa planta? São esses símbolos aqui, é um triângulo, tá? Triângulo com uma bolinha ali, o X é água pressurizada. O triângulo com quadradinho X, pó químico seco, que normalmente é o bicarbonato de sódio. Triângulo com outro triângulo cheio, CO2. Triângulo com quadrado cheio, extintor ABS. ABC, desculpa, ABC. Tá? Normalmente a gente usa esses três aí, os triângulozinhos é que eu vou desenhar na planta. Se lembre que isso é simbologia de projeto, tá? Não vou no projeto desenhar a imagem real do extintor. Tem gente que quer desenhar a plaquinha do extintor no projeto, né? Não é, a plaquinha vai ser um detalhe do projeto. Né? O detalhe de instalação do extintor, eu vou mostrar como é a placa, que altura eu instalo o extintor. A posição que ele está na planta é esse símbolozinho aí. Então, imagine esse campus aqui, esse é o campus de Parnamirim, tá? Esse que a gente fez em sala de aula lá, a gente estava começando a desenhar lá no AutoCAD, né? Então, tem ali à esquerda o hall principal, ele é muito semelhante ao campus que eu trabalho lá em Macau, né? Só que o de Macau é espelhado. O auditório é no lado direito de quem entra. Então, esse aqui, o auditório é no lado esquerdo. Então, vou ter que ter um par de extintor ali a menos de 5 metros da porta principal, ali nesse lado esquerdo, né? E depois vou distribuindo os pares de extintores, água e pó químico, ou água e CO2, pelos corredores, principalmente, né? De maneira que qualquer pessoa que sai de qualquer sala dessa consiga andar menos do que 20 metros. No nosso caso aqui, botei até a escala ali de 20 metros. No nosso caso aqui, que é uma escola profissionalizante e tal, risco médio, tá? Lá ao fundo, no lado direito aí dessa planta, a gente vai ter os laboratórios de química, de física, tá? Aquela salinha pequenininha ali no último corredor, no meio, normalmente é a COLAB, a coordenação dos laboratórios. É uma salinha administrativa dos técnicos, né, do laboratório. Então, lá no fundo, a gente vai ter preferência por extintores de CO2 e de pó químico, né? No caso dos laboratórios de química, o extintor de pó químico, nos casos do laboratório de física, de eletrônica, de eletrotécnica e o CO2. E ali pelo meio, próximo da lanchonete, né, vou distribuir os extintores. Tá? Então, esse primeiro momento é equacionamento de sistema extintores. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu abrir a outra apresentação. Alguma dúvida aí sobre extintores? Vou colocar o link de chamada de novo para quem chegou agora. Consegue recuperar a chamada, né? Pronto, deixa eu abrir agora, falar sobre o sistema de alarme. E depois do intervalo a gente vai falar sobre as rotas de fuga. Na verdade, são várias instruções técnicas aí, a rota de fuga, né? Vamos lá. Os meninos brincando na rua aqui, por isso está essa zoada. Aí, estão conseguindo ver a minha tela? Ainda não, né? Agora vai aparecer. Aí, apareceu? Apareceu. Sim, a Aline está perguntando se tem como continuar. Gente, eu não posso tocar direto, tá? A norma aí do IF diz que a gente tem que dar um intervalo de 15 minutos. Tá? E eu também não aguento aqui falar assim direto, tá? Tem que tomar uma aguinha, fazer um xixi, fazer um pit stop. Aí vocês também não vão me aguentar direto, não. Olha só, então o que seria um alarme, né? Então, a gente está caminhando aí para uma época pós-moderna aí, onde a gente tem sensores para tudo, né? Estava vendo na internet agora que estão desenvolvendo um sensor já para comercializar, que é um implante que você põe dentro da sua pele e ele manda um sinal para o seu celular aí sobre a sua taxa de glicose, para quem é diabético, não ficar espetando o dedo todo dia, né, para ver a taxa de glicose.
Então, eu poderia ter um sensor remoto da minha saúde, né? Pode ser uma coisa externa também, como aquelas pulseiras que medem a sua pulsação, que medem a sua temperatura, que dá um relatório sobre como é que foi o seu sono, né? Se foi o sono perturbado no outro dia. Então, aqui na segurança do trabalho, a gente também está evoluindo para isso, para ter as coisas mais em tempo real, a gente ter alguma inteligência artificial que possa, em função de alguma imagem, poder acionar um alarme, né? Mas, assim, na prática, a gente ainda não tem isso tudo. Não vai ter um drone que sai voando pela empresa para ver se está ocorrendo um acidente, se está ocorrendo um incêndio, tá? Mas a gente já tem a tecnologia do Wi-Fi para dar esse alarme, tá? Antigamente, a gente tinha uma pessoa de plantão nas ruas, né? Bem antigamente, né? Na Europa medieval lá, você tinha pessoas que ficavam patrulhando as ruas para ver essa questão de incêndio, de segurança também, né? Lobisomem, essas coisas aí, ficar procurando, né? E tinha que ter um ser humano para dar o alarme, né? Hoje em dia a gente tem sistemas elétricos, né? Onde a gente possa apertar um botão e acionar uma sirene. Essa figurinha é do Corcunda de Notre Dame, né? Do incêndio lá da Catedral de Notre Dame. Tá? Nos Estados Unidos, como se tem muito sistema de calefação, a gente tem que estar aquecendo, né? Então tem que ter detectores de fumaça e de gás também. Muitos desses sistemas são a gás, né? Porque as pessoas podem morrer intoxicadas dentro de casa, né? Então, se tem esse aparelho aqui, ó, você bota ele, fixa ele na parede ou no teto, ele tem ali uma bateria e ele fica medindo sempre a concentração do ar ali e te dispara um alarme, né? Qual é o problema? É que eu tenho que estar perto da sirene, né? Então, esse aqui é um sistema residencial, né? Vou botar um em cada quarto, por exemplo, da minha casa, para alertar que minha casa está com algum monóxido de carbono alto, está com algum vazamento de gás, né? Tá? Mas existem esses sensores, vocês vão ver agora também, remotos para acionar uma sirene numa empresa, que é o alarme sem fio, né? Tá? Então, a gente vai estar usando aqui essa NBR aqui, uma ABNT, né? NBR ISO 724011, que é os sistemas de alarme, né? Detecção e alarme de incêndio. Tá? Então, fala aqui dos acionadores manuais, né? E também a IT-19, que é a instrução técnica que trata do sistema de alarme aqui no Rio Grande do Norte. Tá? Então, estão falando ali de alarme, né, mas essas duas figuras são de acionadores. Tá? O primeiro é um acionador automático, está detectando ali, ele pode detectar fumaça, ou pode detectar também calor. E o segundo é um acionador manual, quebra o vidro ali, né, e o botãozinho vai saltar. A norma fala que em locais, aqui está muito miudinho, né? Mas locais onde tem muita concentração de pessoas, a gente tem que ter um pré-alarme, tá? Ele toca ali 20 segundos, 2 minutos antes de soar as sirenes, tá? Para quê? Para que eu possa verificar pelo circuito de TV aonde é esse fogo, né? E se eu posso combater ele ainda pequeno, porque talvez eu não precise evacuar a instalação, né? E depois de 2 minutos ali, se eu não tomar nenhuma providência de cancelar o alarme, ele vai soar a sirene, tá? 2 minutos antes do alarme geral, né? Que exigências eu tenho? Ficou horrível essa letra aqui, né? O que a norma me exige, essa IT-19, né? Que eles sejam instalados nas proximidades do acesso de cada pavimento, preferencialmente perto do hidrante, tá? Porque a distribuição de hidrante já vai ser equidistante, né? Então, botar os acionadores próximos dos hidrantes. Eu tenho que ter que as pessoas percorrerem no máximo 30 metros para chegar no acionador. Tá? Então, esse é o caminhamento para chegar até um acionador manual. Tá? A altura dele é 1,35 m do piso. Devem ser sinalizados e protegidos também contra danos. Tá? A norma agora também ela não permite mais que eu use o acionador com vidro, sabe? Que a gente se machucava, as pessoas roubavam aquele martelinho de quebrar o vidro, né? Então, hoje se usa ali um sistema de policarbonato, você baixa uma gaveta que você mete a mão e rompe o lacre e abre, consegue abrir. Mas a gente ainda pode encontrar o sistema antigo por aí. Se vocês precisarem quebrar um desse algum dia, usem o salto do seu sapato, tá? Tire o sapato e bata ali com o sapato para não cortar a mão de vocês, para acionar o alarme.
E essa é a plaquinha de sinalização do alarme de incêndio, tá? A plaquinha eu vou estar botando em cima do acionador manual. Essa outra eu vou botar em cima da sirene. Acionador manual e a sirene. Sempre placa de equipamento de incêndio vai ser vermelha, tá? As placas de fuga são sempre verdes. Tá? Então, se você encontrar uma seta vermelha, não é uma seta de fuga, é uma seta para estar indicando uma posição de algum equipamento de incêndio. Tá? O acionamento deve ser obtido assim que a gente rompe o lacre de proteção. O indicador sonoro tem que ser audível em todos os pavimentos, tá? Então, a gente usa ali 105 decibéis, tá? É bastante alto, 105 dB, tá? E a frequência é a frequência no grave, tá? Entre 400 e 500 Hz. Tá? Quem gosta de música aí, 440 Hz é o tom Lá. Tá? Então, são tons graves, né? Por que tem que ser um tom grave para ele se propagar mais distante? Tá? Os tons agudos se propagam numa distância menor. Depois de acionado, né, o sistema deverá funcionar por no mínimo 15 minutos. Aí eu tenho que ter uma garantia de energia para ele funcionar, né? Aqui está um acionador, ó, com martelinho, não uso mais esse martelo. A gente usa esse aqui, ó. Rompe o lacre, ou é uma gaveta, ou é um display que a gente levanta e aperta o botão. O botão pode ser invertido também, assim que você levantar a janela, o botão salta, né? E aí aciona o alarme. Tem uma mola. Aqui alguns tipos de sirene. Em locais que tem muito ruído, a gente tem que usar também um alarme luminoso. Ó, esse aqui faz as duas coisas, ó, ele é luminoso e também sonoro, uma sirene. E outro. E aí tem os detectores pontuais aí de fumaça e temperatura, são sensores, né, para os acionadores automáticos, né. Fumaça e também tem temperatura. Temperatura ele mede ali com o infravermelho, né, e fumaça normalmente é um feixe de laser com um receptor, e aí se a fumaça interrompe esse laser, ele aciona. Tá, eu tenho que ter uma central de detecção de incêndio, ela pode ser digital ou analógica, essa daqui é o caso da analógica, e sempre ela vai ter uns LEDs indicando, vários LEDs ali indicando qual foi o sensor que foi acionado, qual sensor ou qual acionador manual foi acionado. Então, normalmente ela vem com os números ali, sensor número 1, 2, 3, 4, 5, e ao lado eu vou ter uma tabelinha dizendo o que é 1, 2, 3, 4, 5. As centrais que são digitais, você programa ela e conecta ela no computador, e você programa, e aí vai dizer, ó, setor 1 é o almoxarifado, e aí já aparece ali num displayzinho digital o nome desse setor. Foi acionado o sensor ou o acionador manual. Tá? Essas marinizadas aqui, elas são a prova d'água e de maresia, né? Então, em plataformas, em navios, a gente vai ter uma blindagem dela melhor para preservar a eletrônica. Então, normalmente se faz laços assim, você vai passar, quando é com cabeamento, né? Você vai passar e esse laço volta para uma central ou para um ramal. E todo acionador ele tem que ser endereçável, não adianta eu dizer ali que está no laço número 3, que pode ser 20 salas. Tá? Ele tem também um sisteminha ali que ele vai mandar o pulso e a central vai identificar qual é esse sensor. É como se fosse um endereço IP de um computador. E a mesma lógica a gente pode usar no Wi-Fi, tá? Tem uma sirene sem fio, um acionador manual sem fio, um detector de fumaça sem fio e a central também sem fio. Tá? Existem umas críticas. Essa última feira que eu fui, em 2018, lá em São Paulo, eu fui no fabricante lá da central com fio, né? Disse, e aí, um bombeiro já está permitindo a central sem fio? Não, essa central não presta não, porque o vizinho lá aciona um portão eletrônico lá e um alarme de carro, aí vai disparar a sua central. Que burrice, se fosse assim, ia entrar esse sinal no celular, né? Então, claro que tem como fazer um filtro aqui, tem que ter uma frequência específica para essa central, né? Mas a norma diz que tem que ter um laudo sobre o teste dessa central e a empresa tem que ter cadastro também no Inmetro, né? Para
para poder fazer esse tipo de projeto de instalação. Funciona, tá? Muitos locais é bem difícil de a gente passar fio, tá? Locais distantes, onde não vai ter ninguém, ou construções antigas, é muito difícil estar passando conduíte e passando fio até lá para botar um sensor. Às vezes é uma casa de bomba, subsolo, e eu posso botar um sensor desse com Wi-Fi, né? É claro que esse sinal tem que chegar na central, né? Então, existe aqui, não botei aqui a figura, mas existe também repetidores, como a gente usa o repetidor de Wi-Fi, se instala repetidores para garantir que o sinal de cada sensor desse chegue lá no destino, tá? O meu irmão trabalha lá em Santa Catarina, no Tribunal de Justiça, lá do Estado, e disse que instalar um sistema desse num novo tribunal lá que foi construído, ele trabalha na área de elétrica lá e acompanha essas obras, esses contratos, né? Só que ele disse que demorou tanto para inaugurar que acabou a bateria dos sensores. Tem uma bateriazinha ali se eu não me engano, é uma bateria de 9 volts ali. Aí, resultado, tiveram que trocar todas as baterias porque a central ficava disparando, né? Porque o sensor não mandava o sinal, né? Então, isso requer manutenção, né? A gente vai ter que estar trocando essas baterias aí. No projeto, a gente usa essa simbologia aqui, ó, o acionador tem esse formato de taça ali, a central de alarme é um quadrado com aquela sirene ali, e a sirene é diferente, a sirene é dentro é o mesmo símbolo ali de sirene, né, mas ela é dentro de um losango, de um trapézio. Então, ter esses símbolos de projeto. Importante que sempre eu tenho que ter duas alimentações, uma alimentação por bateria, que eu tenho que garantir que esse meu sistema seja acionado e aguente 15 minutos. É muito comum o blackout e incêndio, tá? Então, tem que ter acionamento por bateria e acionamento pela rede elétrica da concessionária. Tá? Sempre essas duas vias aí. Essas baterias a gente tem que estar também trocando, seja com fio ou sem fio, a gente tem que estar dando manutenção. Tá? E aí vou distribuir os sensores naquele caminhamento de 30 metros, né, os acionadores manuais e os sensores de acordo com o que pede a norma. Para o nosso caso aqui, que é escola profissionalizante, a gente tem que ter um sensor de fumaça em cada sala de aula, tá? E uma lâmpada de emergência, que a gente vai ver agora depois do intervalo, uma lâmpada de emergência em cada sala de aula também, além da iluminação das rotas de fuga e dos sensores nos outros locais também, né? Sensor de fumaça e também os acionadores manuais. Ok, vamos fechar aqui. Alguma dúvida aí, gente? Deixa eu ver, estamos aí com 22 pessoas. Todo mundo assinou a lista de frequência desse momento aí, está aqui no chat. Gente, vamos fazer um intervalo então, vou parar a gravação aqui. Vamos fazer um intervalinho de 15 minutos, ó, são 19h44 agora. Às 20 horas a gente volta aí. Beleza? Assine a frequência. Valeu. Tá chegando agora então, tá aí o link de frequência. E deixa eu botar a minha apresentação aqui. Professor, me tire uma dúvida, por favor. Sim. Quando a gente verifica o risco e o metro quadrado, né, para definir a quantidade de extintores, e aí ele dá lá um valor X de extintores, vamos supor 10 extintores. Certo. Se for mais de 50 metros quadrados, que eu tenho que colocar em par. No caso, esses 10 extintores serão 5 pares ou eu dobro o valor dos extintores? Não, vão ser os 5 pares. Aí agora a gente tem que ver se a pessoa, se não vai ficar o caminhamento muito grande, né? Maior do que o que pede. Aí eu vou ter a segunda aproximação, talvez eu tenha que botar mais um par ou outro, ou dois ali, em função dos corredores, né? Das distâncias que as pessoas vão percorrer para chegar nesses pares. Mas essa aproximação ali é o número total, o número total de extintores. E aí eu vou dispor eles em pares
vocês vão ver que não dá uma diferença muito grande, sabe? A gente calcula ali, pô, calculei, deu 20 extintores, aí de repente vai ser 24, né, do jeito que a gente vai estar instalando, né? Aí no caso, essa, digamos, entre aspas, adaptação, né, da quantidade. Pronto, aí a quantidade, aí eu vou marcar na prancha, no projeto, né, na planta, para ver se ninguém mais anda os 20 metros, né? A gente fez isso, a gente não chegou a fazer isso em sala de aula, né? Mas antigamente usava até uma técnica assim, você pegava um barbante e botava o comprimento do barbante na escala, né? E via lá, pô, esse cara aqui chega, aqui dá um barbante ali de 20 metros, né? Mais ou menos o comprimento na escala que equivale aos 20 metros, né? No AutoCAD é fácil, você clica aqui, clica lá e já dá a distância, né? Não é raio de cobertura, tá? É a distância mesmo para chegar no extintor, porque eu não consigo atravessar a parede, né? Então, chegar na porta, sair para o corredor, chegar até o extintor. Então, do canto mais distante da sala, se isso aí vai dar maior do que o caminhamento permitido, a gente tem que botar mais um par de extintor mais próximo da pessoa. Tá? Entendeu? Entendi, obrigada. Certo. Então, depois você faz um exercício simples assim, se você pegar um ginásio de esporte, por exemplo, que tem lá 20 metros por 40, aí você vai ver assim, pô, dá 2 extintores, né? Só que aí um cara vai andar mais do que 20 metros. Se for a mesma área e botar umas paredes com os corredores, aí você vai ver que tem que aumentar a quantidade de extintores, né? Para todo mundo conseguir chegar nele. Isso também não interfere em nada se eu tiver um lugar que eu precise colocar extintor que seja classe A, B e C, né? A questão da... Isso, às vezes eu vou ter que colocar os 3, né? Posso precisar colocar os 3. O que a gente faz, gente, é assim, ó, dizem que segurança nunca é demais, né? Mas a gente tem que se lembrar da economia de escala, né? Então, assim, vou botar sempre os 3 extintores, porque eu sempre vou ter os 3 tipos de fogo, né? Nem sempre eu vou ter, né? Tá? E se lembre que aí não é um extintor ou 2 a mais, né? Isso aí pode dar... Imagina que seja um prédio de apartamentos, eu boto um a mais por andar, aí são 10 andares, vai dar 10 extintores a mais. Depois tem o custo de manutenção também, né? E a gente está pensando isso, mas pode ter, como ela está dizendo, as situações de eu ter que ter os 3 tipos, né? Pode ter uma situação de eu ter um risco aumentado ali, de ser uma central, por exemplo, uma casa de máquinas, que eu tenha que ter uma proteção específica, uma casa de elevador, e aí eu vou ter um extintor a mais ali. Tá? Então, são os ajustes que a gente faz. A gente faz a primeira aproximação pela área, depois ajusta pelo caminhamento e ainda pode ajustar em função do tipo de combustível, da carga de fogo daquele local específico. Tá? Gente, então, queria esclarecer de novo o nosso método aqui nosso método de estudo, tá? A gente vai ter toda semana 6 atividades aí no sala de aula, tá? Então, abrir a atividade, às vezes vai ser uma norma para a gente estar lendo a norma, às vezes vai ser um vídeo, uma videoaula, e sempre vai ter uma tarefinha. A frequência de vocês vai ser pela resolução da tarefa. Tá? Se tirar uma nota baixa, pode fazer de novo, tá? Vai valer sempre a nota mais alta. Agora, no meio do caminho, a gente vai fazer o que eu chamo de teste, tá? Esse teste você pode resolver uma vez só. Então, como é a tática aqui? Você faz as tarefas primeiro para você estudar para o teste, né? O teste é vai ser a mesma matéria das tarefas, tá? E aí ele vai ter esse peso aí, o mesmo peso da média das tarefas, tá? Então, acaba valendo um pouquinho mais aí, esse teste, tá? E as tarefas vão ficar abertas para vocês fazerem até o final do semestre, tá? Está no bloco 2 aqui, mas se lembre que não deixe acumular, porque o SWAP tem data de fechamento, e não depende aqui do professor segurar esse diário e tal, né? Então, vamos fazendo, normalmente a gente ganha, dá uma choradinha lá no final, ganha um pouquinho mais de prazo da posse do diário, mas não deixe acumular, porque no final é difícil de fazer tudo, tá? Vamos fazendo na sequência. Se alguém tiver dificuldade de assistir os vídeos todos, de ver tudo, procure pelo menos assistir essa aula presencial, essa aula síncrona aqui, presencial
presencial, eu digo de maneira analógica, digital aqui, que ela é o resumo da semana, tá? Essa nossa aula 5. Certo? Então, vamos lá. Então, de esclarecimento é isso. A gente vai ter sempre essa aula na quinta-feira à noite, 2 aulas, e cada tarefa vale também 2 horas aula, tá? De frequência. Cada tarefa que vocês fizerem ali. Então, são 6 assíncronas, gravadas ou com material postado aí, material digital, e uma aula em tempo real aqui que a gente chama de síncrona, essa de hoje, tá? Pode ser que a gente precise recuperar alguma coisa, a gente tem esse horário de sexta-feira aí, para alguma eventualidade, a gente repor alguma aula, até outro professor também usar, acho que o professor Pedro, acho que ainda está devendo para vocês uma aula, né? Talvez ele vá repor aí, combina com vocês, tá? Cada professor combina com vocês. E à medida que forem surgindo as dificuldades aí, vocês vão me falando ali no grupo do WhatsApp, tá? Tá todo mundo no grupo do Zap? Deixa eu lançar aqui a... Pronto, se não tiver, depois eu jogo ali no grupo o link de convite, tá? Quem não tiver aí, tem alguém que não tá, se manifeste aí no chat, por favor. Aí vamos se comunicando aqui pelo grupo do Zap, tá? Se surgir algum problema, se tiver alguma tarefa aí bloqueada, algum problema, vocês me avisam ali durante a semana, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre rota de fuga. Ó, a rota de fuga, ela tem que garantir 3 coisas, tá? Tem que garantir fluxo, as pessoas conseguirem sair mesmo, tem que garantir também visibilidade, né? E orientação, tá? Visibilidade eu vou ter com a drenagem da fumaça e também a iluminação, né? E eu tenho a sinalização indicando o caminho de fuga. Essa sinalização tem que ser clara e objetiva, como qualquer sinalização de segurança, não tem que ser uma sinalização prolixa, tá? É como uma pessoa bonita, você olha e entende. Se tiver que explicar que o brinco está combinando com a bolsa, o sapato combinou com você, é porque a pessoa não está clara e objetiva, tá? Então, a sinalização não foi boa, né? Então, a sinalização é você bater o olho e entender, tem que ser intuitiva, tem que estar no ponto onde eu naturalmente vou olhar, tá? Então, essas preocupações, drenagem de fumaça, que a gente vai usar com ventilação forçada ou ventilação natural. Nossos campos aqui do IF, eles são projetados para ter ventilação natural, tá? Sempre tem o que a gente chama de jardim de inverno, ou solário, também se chama assim, né? Para entrar luz e vento e sair a fumaça, tá? Deixar acumular a fumaça nos corredores, que é por onde eu vou ter que sair. E esses corredores são as rotas de fuga aí, sempre tem que ser bem iluminados, né? E se der um blackout, essa iluminação tem que permanecer pelo menos por 1 hora. Pô, 1 hora é muito tempo, professor, né? A gente projeta para abandonar um prédio em 6 minutos, tá? Mas eu preciso de 1 hora porque as equipes de emergência vão ter que entrar também, né? Ter essa orientação. Então, preciso de uma luz de emergência que dure 1 hora. Então, a gente vai ver aqui algumas instruções técnicas, tá? Que tratam de rota de fuga. Não tem uma instrução assim, rota de fuga. Tá? São instruções dos componentes dessa rota de fuga. Tá? O primeiro, eu vou falar sobre a iluminação de emergência, tá? A gente tem uma norma da ABNT, a NBR 10898, que trata desse sistema de iluminação. E temos a instrução do bombeiro, a IT 18, tá? Que vai tratar aqui da iluminação de emergência. Tá? Tá aqui esse símbolozinho do bombeiro aqui do Rio Grande do Norte, normalmente a gente copia, né? Aqueles machados cruzados ali, né? Aqui tem um escudo com 2 machados, né? O bombeiro de São Paulo tem 2 esguichos de mangueira com um símbolo ali no meio, né? Escrito SP. Agora estão também copiando os símbolos dos bombeiros americanos lá, que é uma coisa mais quadrada. De qualquer forma, é um brasão, né? Uma logomarca. Pronto, a norma diz que eu tenho que ter pelo menos autonomia de 1 hora e eu tenho que garantir 5 ou 3 lux. O que é 5 ou 3 lux? É você ter você pegar a tela do seu celular agora, apagar a luz do seu quarto e acender a tela do celular, você vai ter ali 3 lux, tá? É o suficiente para você não tropeçar quando sair da cama, não tropeçar no skate, né? Naquele bicho de pelúcia que você deixou ali, no par de tênis, né? Às vezes aquela cracolândia que a gente tem lá no nosso quarto, que parece
aquela organização de adolescente, né? Então, por que que na escada tem que ser um pouquinho maior aqui os 5 lux, né? Porque a escada tem os desníveis, eu tenho que enxergar também os degraus, tá? Veja que isso é pouca luz, tá? Imagine que numa sala de aula eu tenho que ter no mínimo 300 lux, muito mais, né? 100 vezes mais do que eu preciso num corredor, né? Por quê? Porque aqui no corredor eu não preciso ler nada, não preciso ler manual de instrução, não preciso ler bula, ler caderno, ler texto, nada. Tá? Então, é só simplesmente para eu poder sair. A distância entre um ponto de luz e outro vai ser de 15 metros. Tá? E sempre eu tenho que ter um ponto visível, pelo menos uma lâmpada visível. Então, se tiver corredores aí, uns labirintos aí, eu tenho que ter, aí eu posso botar uma lâmpada a menos de 15 metros. E eu tenho que fazer uma verificação, um teste semestral. Como é essa verificação? Você aciona o sistema. Ele tem que acender e aguentar 1 hora. Tá? Recomendo aí que vocês, em casa, aí, vocês devem ter uma lâmpada de emergência, custa aí R$18, R$19. É barato, né? É legal a gente ter isso em casa, né? E é bom a gente checar a cada 6 meses. O bom mesmo é a cada 3 meses, você tirar da tomada e deixar a bateria arriar. Tá? Vai dar uma vida útil maior para a sua bateria. Tá? Porque normalmente ela nunca descarrega, né? Está sempre ligada ali na tomada. E é bom a gente descarregar ela de vez em quando para ter uma vida útil maior. Tá? Mas a norma pede aqui um teste semestral. Recomendo que vocês não testem tudo no mesmo dia, tá? Então, se for bloco autônomo, você desliga metade, uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Teste num dia, depois bota para carregar, veja se ele aguenta 1 hora, né? E no outro dia você testa a outra metade. É bom ter uma etiquetinha ali pendurada, um adesivo na parede, uma etiquetinha pendurada na lâmpada com essa data. Você anotar ali, assinar o seu nome ali, que foi feito esse teste. E aquelas que não funcionarem, fazer a manutenção. Né? Trocar lá a bateria, trocar o conjunto todo. Hoje em dia a gente troca o conjunto todo. Né? Antigamente a gente trocava a lâmpada. Mas agora as lâmpadas são de LED, duram para sempre. Aí é igual o Munra, né? Tem vida eterna, mas o que estraga normalmente é a fonte. E a bateria também, tá? A fonte de carregamento e a bateria. Então, posso ter 2 tipos. Um é eu ter uma central de iluminação. O que tem nessa central? Um banco de baterias e um sistema de chaveamento aqui que vai detectar que houve um blackout, né? E vai acionar a iluminação. Tá? Então, tem uma central que controla esse banco de baterias e vai acionar ali a iluminação. E o outro sistema é o de bloco autônomo, que eu simpatizo mais, né? Porque o bloco autônomo, quando eu não perco tudo. Tá? Nesse sistema aqui de central, tem que tomar algum cuidado, porque o incêndio pode bloquear a passagem da corrente elétrica, mesmo eu tendo a bateria, mas o incêndio pode queimar o fio que leva a energia até as lâmpadas, né? De emergência. Tá? A gente pode usar também como central aqui um gerador a diesel, no caso do blackout, ele aciona as lâmpadas de corredor, por exemplo. Tá? E o bloco autônomo tem alguns modelos, esse aqui de cima ainda é um modelinho antigo, com lâmpada fluorescente, que acho que nem se fabrica mais isso, agora a gente está usando ou a tubo LED, né, ou o próprio LED mesmo. E esse de baixo usava uma bateria de automóvel, que ainda existe, com um farol ali de automóvel, que agora se usa LED também. LED é diodo emissor de luz, tá? Que é muito mais confiável, muito mais durável, né? E me dá uma intensidade boa. Então, vou instalar um a cada 15 metros. Esse aqui maior, a gente usa normalmente em áreas grandes, ali como garagens, ginásios de esporte. E os pequenininhos a gente usa nos corredores. Tá? Essa norma aqui, essa próxima norma agora, então, agora é a sinalização, tá? Pronto, sinalização tem que ser clara e objetiva e a gente sempre vai usar o verde. Aqui o boneco, ó. Pictograma fluorescente aí, destacado em branco e sobre fundo verde. Tá? Seta para a direita, seta para a esquerda, eu sempre vou orientar
Essa seta para cima aqui, ó, não é para eu fugir para cima, não, é para eu seguir em frente, tá? Usa ela pendurada no teto para seguir em frente. E em cada ramal de saída de andar, ou a saída principal, vai ter que ter essa placa escrita também saída. Tá? Normalmente a gente recomenda que se fuja para baixo, porque pela convecção, né, a transmissão de calor ali por convecção, o incêndio vai correr atrás de mim se eu fugir para cima, né? Então, sempre para baixo. Mas existe essa placa aqui, mandando fugir para cima. Que situação eu vou usar isso? Quando o nível de acesso ao logradouro, né, que é o nível principal de saída, o andar térreo do prédio, quando esse nível não for o primeiro subsolo lá, por exemplo, eu vou ter que fugir até o andar térreo. Tá? Então, se eu estou no subsolo que ele não dá acesso para a rua principal, aí vou ter que fugir para cima, mas até o térreo, né? Cheguei no térreo, saio. Tá? Então, é possível isso aqui, que a gente usa na porta da escada de emergência lá, da porta corta-fogo. E aqui a norma nos coloca algumas alternativas de sinalização no teto, né? Quando é uma rota com acessibilidade, aí a plaquinha é um pouco diferente, ali tem essa placa, a cadeirinha de roda, tá? Então tem que ter também os pontos, né, de acessibilidade aí. Aquela setinha verde que tem ali embaixo, ó, normalmente a gente põe, quando tiver a placa 2,20 metros de altura, essa placa de parede ali, a gente usa 2,20 metros, embaixo dela também uma seta daquela ali para a gente poder enxergar quando tem fumaça, tá? Aí sim, para poder conseguir, porque a fumaça vai se acumular em cima, né? Então também está enxergando a plaquinha do piso ali. Não no piso, na parede, entre o piso, a 20 centímetros. E finalmente agora o cálculo das saídas de emergência. Mas não é a mesma coisa saída de emergência de rota de fuga. Não, a saída de emergência é o corredor principal de fuga, né? Mas a rota de fuga inclui também a sinalização e a iluminação e o controle de fumaça. Então, as saídas de emergência de edifícios, essa norma aqui, 9077, NBR, né? 9077 é uma norma bem grande, que ela é detalhada pela IT 11, Corpo de Bombeiros. Tá, o que ela me diz aqui? Vou exemplificar com essa figura aqui, ó. Ela diz que eu tenho que ter uma largura mínima de 1,10 m, tá? Largura de corredor principal. Essa largura nem sempre vai poder ser 1,10 m, às vezes vai ter que ser mais, né? Mas se eu calcular ali que ela vai dar 50 centímetros, no mínimo vai ter que ter 1,10 m. Tá? Se eu tiver uma protuberância ali, aqui é visto de cima, claro, né? Se eu tiver ali uma coluna, e essa coluna tiver menos de 10 centímetros, menor ou igual a 10 centímetros, eu não preciso considerar essa coluna na dimensão do corredor. Se for mais do que 10 centímetros essa coluna, aí eu tenho que considerar esse 1,10 m no vão livre ali. Tá? Quer dizer, eu tenho que descontar essa coluna. Normalmente a gente projeta corredores para não ter coluna aparente, mas pode ocorrer. Né? Então, até 10 centímetros não tem problema. Se tiver mais de 10 centímetros, eu vou ter que fazer o corredor mais largo. Tem que descontar ele da largura útil do corredor. E, claro, botei essa foto aqui para a gente evitar esse tipo de coisa. Eu não posso diminuir o meu corredor. Esse corredor aí, vocês estão vendo ali umas colunas, ó. Nesse caso ali tem mais de 10 centímetros, então eu teria que ter no mínimo 1,10 m da testa da coluna até aquela divisória. E aquele vaso não pode estar ali, né? Vaso, cadeira, armário, não são coisas que a gente coloca em corredores principais, né? Onde eu tenho que garantir o fluxo das pessoas. Quando forem calcular isso, se lembre lá da Boate Kiss, tá? Você entra 1.000 pessoas, mas na hora de sair as 1.000 ao mesmo tempo, entra tranquilamente as 1.000 pessoas, entra 2, entra 4, entra 5, entra um grupinho de 4 amigos ali, né? E vai entrando, vai entrando. Mas por que não estão entrando todos ao mesmo tempo? E na saída, no caso de uma emergência, vão sair todos ao mesmo tempo. Tá? Então, se vocês pensarem aí num templo, aí numa igreja, num local aí religioso, né? As pessoas vão chegando, vão conversando, vão tomando seus lugares. O cinema também é assim, né?
Na hora de sair, sai todo mundo ao mesmo tempo, então diminui esse fluxo. E é por isso que eu tenho que ter o corredor dimensionado. No caso de uma igreja aí, vocês vão ver, as maiores, a parte da frente, a fachada é praticamente toda porta, né? Várias portas aí. As portas de corredores principais têm que abrir sempre no fluxo de saída, no sentido de saída. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente projeta a escada para a gente descer no sentido anti-horário, 90% das pessoas faz a curva melhor para a esquerda. Tá? Por isso que pista de atletismo é anti-horário, escada vai ser anti-horário na descida. Tá? E as portas abrindo sempre no sentido de fuga. Nos corredores principais e nas escadas, tá? Não precisa toda a sala abrir no sentido de fuga, não. Tá? Alguns prédios, a norma vai pedir uma escada enclausurada, que é esse tipo de coisa aqui, ó. Você tem uma anticâmara, ali à direita, onde está aquele X ali, são poços de ventilação natural, para tirar alguma fumaça que possa entrar aqui nessa anticâmara. Tá? E aí eu tenho uma porta dupla, né, para o sentido de fuga. É importante aqui também, ó, ver ali a numeração dos degraus, ó, ele está subindo no sentido horário, né? Claro que ele vai descer no anti-horário, 16, 15, 14, 13, né? Tá? E eu não posso pegar elevador em incêndio, tá? Por isso que eu tenho um elevador de emergência ali. Aí esse sim, se ele seguir a norma, e ele for blindado à prova de fumaça e com sistema elétrico próprio, aí ele vai ter que abrir para a antecâmara também de controle de fumaça, né? Então, tem 2 elevadores normais ali e um elevador de emergência. Tá? Normalmente a gente evita isso, mas prédios muito altos a gente tem que descer pelo elevador, porque eu não vou ter muito tempo para descer de escada. Então, a quantidade desses elevadores também é dimensionada e eles têm que ser adaptados aí numa anticâmara. A questão dos corrimãos, tá? A gente tem que ter um corrimão contínuo, ele não pode ter pontas salientes aí para enroscar as pessoas, tá? Então, o corrimão tem que ser contínuo no patamar também, e na altura entre 80 e 92 centímetros. Além do corrimão, tem que ter um guarda-corpo. Esse guarda-corpo tem que ter 1,5 m de altura. Tá? Qual a diferença? O guarda-corpo pode ser o corrimão? Não, porque eu vou segurar 1,5 m é muito alto, né? E o corrimão me ajuda no deslocamento, na orientação, eu não cair, não tropeçar no degrau também. Normalmente esse guarda-corpo é uma parede fechada, né? Vai até o teto, mas se não for, tem que ter pelo menos 1,5 m de altura, tá? Do nível ali do piso. Esses guarda-corpos também tem que ter uma resistência, né? Que tem vários materiais, ou pode ser uma grade horizontal, uma tela, pode ser alvenaria fechada, pode ser balaústres, a questão das barras verticais, né? Todos eles têm que aguentar pelo menos 1.200 pascal, tá? Que é 1.200 kg por metro quadrado. Tá? 1.200 pascal de carga, né? Para ele não cair o corrimão aqui e as pessoas desabarem. E ele tem dimensões mínimas ali de 15 centímetros, que é para não passar uma criança. Ó, aqui as saídas de descarga, sempre as portas principais abrindo no sentido de fuga, e a escada descendo no sentido anti-horário. Como é que eu calculo, então, deixa eu tomar uma aguinha aqui, a largura desse corredor? Primeira regra é o seguinte, ninguém pode andar mais de 25 metros para chegar na saída do pavimento. Tá? Então, a escada, por exemplo, se for um edifício vertical, não pode estar a mais de 25. Se tiver, tem que ter 2 escadas. Tá? No caso de uma escola, a gente não vai ter uma saída só, né? Porque o nosso prédio é comprido, nas nossas escolas aí horizontais, né? Então, tem que ter mais de uma saída e para que ninguém ande mais de 25 metros para sair daquele pavimento, tá? E a largura desses acessos principais, a gente vai calcular com essa formulazinha aí, ó. N é igual a P sobre CA. O que é o N? É o número de unidades de passagem. Cada unidade de passagem tem 55 centímetros. É a largura média do ombro humano. Tá? O P é a população e a capacidade de abandono é quantas pessoas conseguem sair por minuto. Tá? Então, isso é tabelado. Vamos ver aqui.
A unidade de passagem é 0,55 metros, 55 centímetros. A largura mínima de maneira geral, 1,10 m, para hospitais é 2,40 m. Eu tenho também os equipamentos de transporte, macas, cadeiras de roda, né? E o CA eu vou tirar desse anexo aqui da tabela 5, dependendo do tipo de edificação, a gente vai ter o CA ali para capacidade de abandono, né? Para acesso de descarga, escadas e rampas e portas. Então, o CA é diferente para cada tipo de acesso. Tá, ó, imagine lá que é um hospital, que é aquele H ali, mais fácil de decorar, né? Nem sempre a letra corresponde à classe, não, mas isso ali é o hospital. Então, um H2 ali, eu tenho como calcular a população ali, ó, 2 pessoas por dormitório, tá? E 1 pessoa por 4 metros quadrados de área de alojamento. Então, tem como calcular a população, que me dá ali a densidade. Se for escola, é 1 aluno por metro quadrado, deixa eu achar aqui. 1 pessoa para cada 1,5 m quadrado. Escolar e hospital, calculo para cada 7 metros quadrados. Ou 4 metros quadrados, depende ali da classe, né? E aí vou pegar o CA. Então, imagine aqui, ó, escola profissionalizante possuindo 1.500 metros quadrados. Bom, escola profissionalizante, vou lá na tabela, vou ver que é um E4. Aí eu pego o CA de 60 e calculo 1 pessoa para cada 1,5 m quadrado, ó. Então, divido a área por 1,5, dá 1.000. 1.000 pessoas. É mais ou menos o campus de Macaulay. Aí vou calcular o N, 1.000 dividido por 60, que é o CA, 16,7, aqui não é metro ainda, tá? Unidades de passagem. Agora eu tenho que multiplicar pela unidade de passagem, que é 0,55, né? Para saber a largura total dos acessos, tá? Então, dá ali 9,17 metros. Isso vai ter que ter um corredor de 9 metros e 17 centímetros? Não, se eu tiver 4 corredores, divido esse valor por 4. Tá? Por exemplo, se tiver 4 saídas, né? E aí eu vou para aquela regra lá dos 25 metros de caminhamento para ver o meu número de saída. Normalmente os campos horizontais do IF, esses que têm capacidade para 1.000 alunos aí, tem 4 saídas, tá? Mínimo 4 saídas do prédio principal, para ninguém andar mais de 25 metros, e aí a gente divide esse valor do L aí, que é a largura de corredor, por 4, né? E sempre, claro, não ter menos de 1,10 m de largura os corredores. Normalmente nossos corredores é 1,5 m, nos campos aí do interior, né? Esses campos aí de João Câmara, Parelhas. Ó, então vamos lá, um edifício residencial de escritórios, ó, possuindo área quadrada, área total de 1.500 metros quadrados. Então vou lá na tabela, pô, é um D1, edifício de escritórios. Aí vou lá, a capacidade de abandono é 60, eu sei que é 1 pessoa para cada 7 metros quadrados, então pego lá, divido 1.500 por 7, 214 pessoas. E aí vou ver a altura, a largura do corredor lá, ó, 3,57 unidades de passagem, multiplico pelo 0,55, que é 1 unidade de passagem, 1,96 metros. Tá? Se eu tivesse somente um corredor, né? Se tiver 2 saídas, posso dividir isso pela metade. Tá? Aqui outro exemplo do hospital. 2.000 metros quadrados de área, no hospital a capacidade de abandono é menor, né? Porque eu tenho dificuldade de locomoção das pessoas, tem equipamento, então vai dar uma largura de corredor maior, né? Se esse hospital tivesse um corredor somente, 7 metros de largura, né? Não, normalmente não é assim, porque a gente tem que evitar que as pessoas andem mais do que 25 metros. Aqui tem um hotel, esses aqui fica aí para vocês depois, depois se quiserem calcular aí, vocês assistem esse vídeo aqui, ou dê um print nessa tela, um hotel de 300 metros quadrados, qual é a largura do corredor, né? Um supermercado com 1.000 metros quadrados, qual é a largura dos corredores? Uma igreja com 2.000 metros quadrados, qual é a largura do corredor? O que eu já vi, gente, na minha carreira, deixa eu fechar aqui, comentar isso com vocês. Será que na prática a teoria é outra, né? O que acontece? A gente
a gente tem edificações que são mais antigas do que essa norma. Tá? Então, por exemplo, aqui a Universidade Federal tem um hospital universitário ali que o prédio principal, hoje em dia não é o prédio mais ocupado, mas assim, o prédio onde fica a administração do hospital tem mais de 100 anos. Então, você vai ali, o corredor tem uma largura de 80 centímetros. Tem um elevador que é numa estrutura, foi feita uma estrutura de madeira para o elevador, né? Aquele elevador parece o elevador do Titanic, ali, aquele elevador que tem umas grades, assim, que fecha uma grade sanfonada, né? Então, o que ocorre, né? Eu vou ter que adequar esse prédio a uma situação. Tem a questão também do tombamento histórico. A gente tem um campus ali, que tem um prédio muito antigo ali, o campus Cidade Alta, ali na Avenida Rui Barbosa, não, meu Deus, fugiu aqui, ali no centro de Natal, né, na Cidade Alta ali. Então, esse prédio, quando a gente projetou ali para botar para-raio, não pode passar o fio do para-raio pela fachada, porque a fachada é tombada. Então, você tem que bolar algumas soluções de projeto para poder adequar ele para a realidade e equacionar também essas saídas, né? Às vezes a gente tem que fazer uma escada externa de metal por fora para poder ter a saída de emergência, né? Aqui perto do estádio Arena das Dunas, vocês veem uma solução ali, tem um hotel, você vê a saída de emergência ali, uma estrutura de metal ali por fora do prédio, né, do hotel. É uma solução também. Ali foi um prédio novo, projetado com esse sistema, que se usa bastante aí nos Estados Unidos, né, uma estrutura de metal. O próprio campus central aí, a gente está projetando algumas rampas de abandono de metal também, aquele bloco principal ali, ter outras alternativas de saída. Já temos duas ali, né, duas saídas, mas a gente quer ampliar essas saídas de emergência aí. Tá? O que eu tenho visto na minha carreira é que quando o prédio é projetado, funciona, tá? E eu já fiz, não é simulação computacional, não, eu fiz simulação real, analógica mesmo. A gente combina lá, distribui uma senha. Eu fiz lá na Escola de Ciência e Tecnologia, ali na Universidade Federal. A gente vai em todas as salas, distribui uma senha, explica que às 9 horas vai soar um alarme, e aí as pessoas têm que sair do prédio, que é uma simulação e tal. Todo mundo ao mesmo tempo, caminhando, sem correr, sem gritar, né? E aí depois volta-se, né? Então, volta para o trabalho. E quando é projetado o prédio, realmente conseguimos abandonar em 6 minutos, tá? Então, ali, mais de 1.000 pessoas a gente tirava ali daquele prédio em menos de 6 minutos. Tá? Então, porque o prédio foi projetado para isso. Ah, mas foi avisada, a pessoa sabia que não era uma emergência e tal, mas ela sai caminhando como tem que sair também caminhando na situação real. E a gente tem que treinar isso, viu? É bem difícil, porque a pessoa tem aquele instinto de querer correr, de querer sair o mais rápido possível, mas se você acelerar, você trava. Tá? Tem na videoaula aí, vocês assistirem aí, vão ver isso, que botei umas tampinhas de garrafa dentro de um garrafão, então se você vai virando ele devagarinho, consegue sair todo mundo. Se sair todo mundo ao mesmo tempo, é a boate que isso, entope a saída e não sai ninguém. Tá? No real, como a Renata está dizendo aí, não deveria se avisar, né? À medida que a gente vai fazendo as simulações, a gente pode fazer uma também sem avisar, né? Mas é bom já ter algum treino, viu? Porque a primeira vez sempre dá algum problema, tá? Alguém se machuca, tropeça, cai, tá? Então, a gente treinando, pode ter um dia de surpreender, né? E, e fazer sem aviso também, mas é importante treinar. Uma dificuldade que a gente tem também é com a população flutuante, tá? No caso aqui do IFRN, a gente tem uma população semi-flutuante, porque o nosso aluno não mora ali, né? E não está ali todo dia, o dia todo, né? Mas ele passa 3 anos ali, indo pelo menos um turno. Mas, assim, todo semestre eu tenho novato. Né? Tá se formando gente, tá entrando gente. Então, a gente tem que treinar, pelo menos todo semestre, fazer uma simulação de abandono aí. Tá? No caso de um shopping, aí a grande população é flutuante, um estádio de futebol, um shopping, uma igreja. Então, é muito difícil treinar esse pessoal, né? Então, tem que ter edificação projetada para esse abandono, ter equipes que auxiliem esse abandono, ter o sistema de iluminação, de ventilação, de sinalização, né? Para que a coisa flua, né? Ter a
a largura dos corredores bem calculada, para que a coisa dê certo, tá? A maioria das pessoas morre em incêndio intoxicado pela fumaça, tá? Não é queimado pelo fogo, não. Lá na Boate Kiss, nenhum corpo foi carbonizado. Todo mundo morreu envenenado, principalmente pelo monóxido de carbono. Tá? Então, tem que ter garantia de que as pessoas consigam sair. Lá na Boate Kiss, qual seria a solução? Portas antipânico. Você bateu, ela abre para fora. Tá? E essas portas não precisam estar sempre abertas, elas só vão ser de emergência mesmo, mas elas abrem só por dentro. Mas pode alguém ali abrir a porta para entrar um amigo de graça na boate, né? Aí você põe um alarme que aciona com a abertura da porta, bota um vigilante cuidando daquele momento ali. E outro detalhe que eu não falei para vocês é que a norma proíbe que eu tranque a porta no horário de expediente, mas em horários fora de expediente eu posso ter um bloqueio dessas portas. Quer dizer, quando não tem ninguém no prédio, eu posso ter aí um bloqueio. Tá? Lá no auditório da reitoria, se vocês observarem, as portas de emergência tem uma corrente. Mas assim, durante o evento a gente tira a correntezinha, né? De noite, não tem ninguém no auditório, você passa a corrente por dentro, né? Uma porta de emergência. Tá? Então tem que ter esse controle, projetar o meu ambiente para a saída dessas pessoas em 6 minutos, que é o que a norma vai me pedir ali. Tá? Ok? Alguma dúvida? Alguém mais? Me fala aí, todo mundo assinou o formulário? Então, essa semana, gente, deixa eu olhar aqui no nosso Google Sala de Aula. Você já deve ter observado que lá tem as várias disciplinas lá na nossa sala, né? E a minha eu coloquei assim, semana 1, semana 2, né? Então, na semana 2, ó, equacionamento de extintores, a aula assíncrona 7, depois tem na aula 8, tem um questionário sobre extintores, depois a gente fala de alarme e rota de fuga, tá? Até a tarefa 12. Semana que vem, vamos ter mais atividades aí para semana 3, começar a equacionar mais coisas, tá? Vamos ver. A gente ainda tem que ver sistema hidráulico, sprinkler, o cálculo de tubulação, a questão aí dos sistemas de gás, de para-raio, tá? Então temos bastante conteúdo ainda aí para essas nossas 5 semanas aí. Já vencemos 2, faltam 3. Me aguente, eu sei que vocês já não estão aguentando mais, mas aguente firme. Deixa eu ver cadê a nossa... Ok, podemos encerrar 5 minutos mais cedo? Alguma coisa que me impeça de mandar vocês embora agora? Vamos estudar, hein? Faça as tarefas aí. Valeu aí, muito obrigado pela atenção, então. E valeu. Se ninguém mais quer falar, ninguém mais quer digitar no chat, ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu, muito obrigado.